Resume pra gente a teosofia em uma frase. Vai, só pra dar Sabedoria. Sabedoria é uma sabedoria palavra. com a conexão interior. Com a conexão interior, buscando, né, sempre a questão da maestria. O que tem que entender, Alexandre, é que nós temos 3 raios, vamos dizer assim, de atributos. Uhum. E mais 4 de características, né, vamos dizer assim. Os 3 de atributos são esses que eu disse, azul, dourado e rosa. Desses 3, 4 outros nasceram. O branco, o verde, esmeralda, o rubi dourado e o violeta. Na verdade, não é mais ou menos aquilo que está no arco-íris e muito menos aquilo que é refratário através de uma pirâmide, através da luz do sol. Porque ali o facho é branco e ele é dissipado na pirâmide. Mas nós estamos falando de cada uma dessas cores também, que são os raios, que cada um desses mestres aspiram e colocam para cada um de nós aqui na humanidade. Tanto o guru como você nasceram sobre um aspecto nessa encarnação. Pode ser 1, pode ser 2, 3 ou quem sabe até 4. Algumas pessoas nascem sobre 4 aspectos e trazem essas virtudes junto consigo. Mas a verdade é que a criação de cada um é referente a uma determinada mônada de criação do Criador num raio. Mas esses não há possibilidade de ter conhecimento na encarnação enquanto não se completar o ciclo todo, para que você receba, através da iluminação e através da ascensão, realmente qual o raio que o Criador o criou. Então, dentro desse parâmetro é que é feito o desenvolvimento e a evolução espiritual de cada ser humano que está aqui na Terra, né? Não sei se deu para acompanhar bem. E a teosofia, ela tem escolas que ensinam isso. A primeira que se desenvolveu é a Sociedade Teosófica, que foi criada por Helena Blavatsky, né, que vocês conhecem, né? Essa foi a primeira, se não me engano, em 1875. Alguns dizem que foi 7 de setembro, veja só a casualidade, e alguns dizem que foi 3 de maio. Depois nós temos uma segunda escola, que é o Agni Yoga. O Agni que significa fogo e o Yoga que significa união, né? Do Nicholas e da sua esposa Heinrich, que vocês também já devem ter ouvido falar, né? Depois nós vemos um pouco mais adiante, em 1930 mais ou menos, porque o Agni Yoga acho que é por volta de 1920. Depois nós temos, em 1930, aquilo que nos despertou a todos, né, através do senhor Guy Ballard, que recebe do próprio mestre Saint-Germain, através de uma visão que ele teve, as condições do Eu Sou, é o que está aí na capa do livrinho que vocês receberam. Ele recebe toda essa magnetização e faz uma fundação chamada Fundação IM e recebe também em 1930 o maior instrumento que todos nós da humanidade poderíamos ganhar do mestre Saint-Germain, mas que já vem desde lá do tempo da Lemúria, né, de Mu, de Atlântida, que é a chama violeta, para que nós possamos usar ela, para nós termos uma dispensação a respeito dessa conduta que nós estamos falando de desenvolvimento e evolução espiritual, para nos tornar mais fácil, mais apto a essa condição de desenvolvimento e evolução, para que todos nós atinjamos de uma forma um pouco mais rápida, né, a nossa ascensão e a nossa iluminação, fazendo o nosso trabalho, né, que é o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é servir, né? Esse é o trabalho principal de toda a cadeia da teosofia. Depois vem, né, a ponte para a liberdade, que é uma outra escola, né, que também nós seguimos, né? Todas elas que eu estou falando aqui para vocês, nós temos agora no Brasil. E depois a Summit, né, Lighthouse, que vocês também conhecem, que tem aqui no Brasil, e que forma, assim, vamos dizer, 5 escolas principais da teosofia, né? Cada uma no seu parâmetro. Inclusive, ontem foi 8 de maio, né? Além de ser a iluminação de mestre Gautama Buda, também foi a transição
da Helena Blavatsky. Completou 132 anos, porque ela se foi em 1891, nós estamos em 2023, então ela completou a transição de 132 anos, se a minha conta estiver certa. Né? Então as coisas principais da teosofia estão ligadas àquilo que nós chamamos, ou a Helena Blavatsky chamou de Mahatma. Né? Nós costumamos dar essa qualificação para o Mahatma Gandhi, mas ela chamou também todos esses seres de luz de Mahatma, que é grande alma. Né? Depois é que nós fomos colocando as coisas, chamando de mestres ascensos, né? Que também pode se chamar de mestres ascensos adeptos. E os adeptos que não são ascensos, ou discípulos, que ainda não são ascensos. Esse é o eixo principal da teosofia. Ela é baseada na grande fraternidade branca, na Shambhala, que vocês também já devem ter visto, né? E na humanidade. Esse é o tripé, é o triângulo da teosofia, né? Shambhala, a grande fraternidade branca e a humanidade. Aí está o triângulo isósceles perfeito, é onde tudo é desenvolvido, uma das geometrias sagradas que agora mesmo a Carmen estava falando. E nessa visualização que a gente faz, nessa meditação, é sempre em cima de uma tela branca. Como se fosse de cinema, uma tela de projeção, que a gente começa a visualizar nas nossas meditações todos esses objetos sagrados que fazem parte do nosso desenvolvimento interno para essa espiritualidade. Porque nada que é externo, ele vai nos levar a uma condição da iluminação ou da espiritualidade, porque não tem quase a ver com essa chama trina e nem com a centelha divina. Um dos objetos que a Carmen acabou falando, mas que nós usamos nas nossas visualizações, é aquele do Arcanjo Miguel, que é a espada, onde tudo é seccionado em nossas voltas para que nada possa nos atingir, nem em termos de perigo e nem em termos de desconstrução em relação às trevas ou às sombras.